Boa noite a todas e a todos. Também quero agradecer o convite de participar. Meu nome é Júnia Ferrari, sou professora do Departamento de Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, da Escola de Arquitetura, e pesquisadora do Indisciplinar e do LabUrb. Bom, falar sobre o comum nos permite vários caminhos, e em 7 minutos não seria possível, obviamente, esgotar todos eles. Foi necessário, então, fazer uma escolha que coubesse nos limites impostos pelo tempo e pelas circunstâncias deste debate. Desta forma, escolhi abordar o tema por uma perspectiva que, para mim, ilumina boa parte da noção de comum que venho construindo na prática da minha vida acadêmica. Trata-se do entendimento do comum, ou communis, a partir da etimologia do termo comunidade, ou communitas, substantivo latim de onde os demais derivam. Recorro, então, ao filósofo italiano Roberto Espósito, cujo trabalho em torno da concepção de comunidade se deu a partir de um movimento genealógico rumo à origem do conceito, tendo como ponto de partida o seguinte paradoxo. Ao mesmo tempo que nos remetia à ideia de algo coletivo e público, portanto, um sentido antagônico ao que é próprio, o termo comunidade também era associado à noção de identidade e propriedade, por invocar sentimentos do tipo tomar parte de ou identificar-se com. Por volta da década de 1980, a partir de Jean-Luc Nancy, Bataille, Agamben e do próprio Espósito, o termo ganha outra conotação. Ao invés de referir-se a uma propriedade ou a uma pertença de seus membros, o vocábulo comunidade adquire o sentido de uma alteridade constitutiva, que a excluía de qualquer conotação identitária para com seus integrantes. A comunidade era um ser outro. Em outras palavras, a comunidade e o comum que lhe corresponde não é uma substância ou uma essência pertencente a todos os sujeitos que dela participam, já que o que lhe define é precisamente o fato de ser antagônica ao que é próprio e, portanto, à propriedade, nas palavras de Donut Filho. Se, por um lado, essa outra concepção resolvia a forte vinculação do vocábulo às noções de próprio e de propriedade, anulando-os, desconsiderava, por outro lado, a potência política da comunidade gerada no intercâmbio entre seus membros. Diante desse impasse, tornou-se necessário buscar o significado do termo em outra direção. E, para isso, Espósito decompõe o termo comunidade a partir do seu étimo latim, communitas, nos radicais cum e munus. O primeiro expressa o sentido relacional de comunidade, os vínculos, o estar com. O segundo, o substantivo munus, revela de forma bivalente a noção de um dever ou um ônus, ou ofício a ser cumprido, além do sentido de dom ou dádiva recebidos. Em outras palavras, munus seria a obrigação de retribuir uma dádiva recebida na forma de algum benefício aos demais membros daquela comunidade. Nesses termos, o que une as pessoas em comunidade não é a identidade ou uma propriedade em comum, mas um dever, uma dívida, uma falha original que nos abre aos outros e da qual não podemos nos desfazer. Na fala de Rafael Alves. Para Espósito, uma vez que alguém aceitou o munus, está obrigado a retribuí-lo, seja em termos de bens ou de serviços. Isso atribui um outro sentido ao termo comunidade, agora mais associado à noção de dever ou obrigação em relação ao outro, além de resgatar a percepção de intercâmbio recíproco entre os sujeitos e, consequentemente, o seu significado potencialmente político. Nessa compreensão de comunidade e de seus comuns, pertencer a uma communitas significa renunciar ao que lhe é próprio, num duplo processo de progressiva abertura ao outro e de desprendimento de si mesmo. É projetado completamente no ato transitivo de dar. Não implica de forma alguma a estabilidade de uma posse
e muito menos a dinâmica de aquisição de um ganho. Pelo contrário, significa perda, subtração e atribuição de um dom ou serviço em benefício do outro. Não é o próprio, mas o impróprio, ou mais drasticamente, o outro, o que caracteriza o comum. Um despojo que investe e descentra o sujeito proprietário e o obriga a sair de si mesmo, a se transformar, segundo Expósito. Se na definição de comunitas o substantivo munus desempenha seu papel de compromisso donativo mútuo entre os sujeitos, no conceito de imunitas, ele é anulado pelo prefixo i. Desta forma, o vocábulo designa justamente o que nos livra do ônus e do compromisso para com os outros, seja delegando essas atribuições e deveres de maneira contratual ao Estado ou pela privatização do trabalho, da propriedade e dos afetos. Isto é, o imunitas nos desobriga do compartilhamento. Entretanto, essa imunidade, ainda que necessária, mesmo em parte, à conservação das nossas vidas, se levada a extremos, nos tolhe a liberdade, a oportunidade de convivência e até o próprio sentido de nossa existência, segundo Expósito. Se a concepção de comunidade, esquadrinhada pelo filósofo, determina a ruptura das identidades e da noção de próprio e privado, a imunidade, por sua vez, vai na sua contramão, constituindo barreiras contra qualquer responsabilidade em relação aos outros. Imunizados, vamos nos fechando em grupos identitários, de família, de trabalho, de crença, ou em guetos virtuais, e promovendo cada vez mais a descoletivização da vida. É justamente neste contexto de convivência da contemporaneidade que Expósito nos apresenta com renovada urgência a necessidade de separarmos a imunização necessária da destruição da vida. E completa, ao mesmo tempo que se deve lutar para a desativação dos aparatos de imunização negativa, é preciso investir forças na outra direção, ou seja, no sentido da ativação de novos espaços do comum, gestados na experimentação compartilhada e alimentados pela potência produtiva que a coletivização promove. Obrigada.